E bora, pessoal, para a última revisão de Matemática C do ano. Estude bem, vai bem nessa prova, para ser a última, hein? Bora lá. Vamos começar, então. Vamos começar relembrando a soma dos ângulos internos de um triângulo. Então, vamos lá. Nós temos aqui, por enquanto eu vou colocar como A, tá bom? Então, eu tenho A, B e C, só para você entender. Eu sei que A mais B mais C tem que ser igual a 180 graus. Então, eu vou só substituir, ó. O A vale 45 graus, o B vale X, o C vale 35 e a soma deles tem que ser igual a 180. Eu vou fazer a junção desses dois números, ó. X mais 45 mais 35, 80, que é igual a 180. Esse 80 positivo passa para lá negativo, ó. Então, x é igual a 180 menos 80, o nosso x vai valer 100 graus. Então, se você fizer lá 45 graus mais 100 graus mais 35 graus, isso aqui vai ser igual a 180 graus. Então, lembrando que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Nós comprovamos isso em sala, tá bom? Bora lá. Vamos para o próximo. O próximo exercício é o mesmo, mas para treino, tá bom? Pausa o vídeo aí, faz você, vê se você consegue chegar no resultado, tá bom? Então, vamos lá. Não preciso mais fazer separação aqui. Eu sei que é um triângulo, então eu sei que x mais 46 mais 46, que são os ângulos que estão destacados na figura, vão ser igual a 180 graus. Portanto, 46 mais 46, somando os dois, nós vamos ter 92 graus, igual a 180. X de um lado, números do outro. O 92 passa para cá, ó, negativo, então menos 92. Mudou de lugar, mudou de sinal. Estude bem isso, porque na matemática A você vai ter bastante questões sobre equação de primeiro grau, tá bom? Então, nós temos 88 graus. Então, se você fizer lá 46 graus mais 46 mais 88 graus, isso aqui vai dar 180 graus. Então, o seu x vale 88 graus, tá bom? Tem mais um, esse eu fiz questão de colocar lá, para que vocês possam enxergar aqui, ó, calma aí, só um minutinho, colocar em vermelho aqui, ó. Essa situaçãozinha aqui, ó. Ai, professora, eu só tenho um valor, 70x e um quadradinho com uma bolinha. Lembre-se, o quadradinho com a sua bolinha vale 90 graus. Então, agora você não tem somente um dado, você tem dois. Você tem o x mais os 70 graus mais o 90 graus. E tudo isso tem que ser igual a 180 graus. Vamos arrumar isso aqui, ó. Vamos fazer essa junção. 70 mais 90, nós vamos ter 160 graus. Esse 160 graus, ele passa lá do ladinho do 180, ó, mudando de lugar, né? Ó. Então, ele passa para negativo. 180 menos 160, nós vamos ter 20 graus. Então, se você fizer lá 20 graus mais 70 mais 90, isso aqui é igual a 180 graus. Olha que belezinha. Tá bom? Então, o seu x vale 20 graus. Vamos pro próximo. É mais um triângulo, só que esse, ó, tá nessa situaçãozinha e você tem 3 incógnitas a ser trabalhada, tá bom? Então, a primeira situação é observar aqui, ó, o primeiro triângulo. Ó, que beleza esse triângulo. Ele tem 2 dados para você, faltando um. Então, você vou apagar aqui, tá bom? Para você poder enxergar. Então, você tem lá o x mais 47 graus mais 110 graus, e isso tem que ser igual a 180. Isso aqui nós vamos fazer uma junção, ó. Então, vai ficar 7, 5, 1, 157 igual a 180 graus. Então, x é igual
180 graus, o 157 passa aqui pertinho dele, ó. Então, passa como negativo. E aí, 180 menos 157, nós vamos ter 23 graus. Então, o x aqui, ó, é 23 graus, tá bom? Aí, olha só. Nós temos aqui este ângulo que vale 110 e este aqui. Veja que este ângulo está à frente deste, vice-versa. Então, quando isso acontece, ó, nós temos, vou colocar em vermelho aqui, essa bolinha. Nós temos aqui, ó, o oposto pelo vértice. E o oposto pelo vértice são iguais. Então, se o y está aqui na frente dele, lembre-se do espelho, tá bom? Que a prof falou em sala de aula. Então, é como se ele estivesse refletindo. Então, o seu y é igual a 110. Então, você tem 23, você tem 110. Olha aqui, ó, 23, 110, o outro só pode ser 47 graus. Então, o seu Z é igual a 47 graus, tá bom? Se você não conseguir enxergar isso, faça a conta, tá bom? Aí seria, nós faríamos dessa maneira, ó. Z é igual a 110, perdão, não é igual não, a força do hábito aqui. Nós vamos fazer assim, ó. Z mais 110 mais 23, e tudo isso é igual a 180. Portanto, Z... fazer a junção disso aqui, que dá 133. E aí, Z é igual a 180 menos 133, que ele passa para lá negativo. Eu vou colocar aqui, tá bom? Ó. Portanto, Z é igual a 47 graus, ó. Tá vendo? Achamos ele aqui. Então, se você não consegue enxergar isso, faça a continha, tá bom? E lembre-se bem do nome deste ângulo aqui, ó. O oposto pelo vértice, tá bom? Vamos pro próximo. Então, vamos lá, pessoal. Nós vamos fazer o desenho do triângulo de 70, 70 e 40. Então, tentando bater aqui o máximo que a gente pode, ó. Então, belezinha. Eu vou achar aqui, ó, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 70, pelos números de cima, tá vendo? Então, eu vou encaixar aqui, você vai fazer com o lápis. Então, você encaixa aqui, ó, e pode subir, tá bom? Depois a gente arruma. Aí, você vai pegar o seu transferidor, vamos medir aqui de novo, só pra ver se deu 70 certinho, ó. Tá um pouquinho fora. Então, ó, 70, tá bom? Agora, eu vou fazer do outro lado. Então, eu vou pegar a parte média daqui, ó, bem no pontinho da minha régua. Vou colocar ele aqui e vou achar o 70 aqui, ó. O zero tá aqui embaixo, ó. Tá vendo? Então, o 70 tá bem aqui. Então, eu vou pegar minha retinha, vou inserir exatamente aqui e vou trazer aqui, ó, em cima do 70, ó. Pode puxar ele lá pra cima, tá bom? Não tem problema, porque aí você puxa esse aqui também, ó. Só que a gente vai ter que voltar aqui, porque na hora que eu puxo, ele dá problema. Ah lá, ó, 70, tá bom? Vira o seu transferidor, pega lá essa bolinha e coloca lá nesse pontinho aqui, ó. E aí eu vou achar o zero aqui, ó. O zero. Tá vendo, ó? Achei o zero. Essa reta aqui, ó, pontinha aqui, achei o zero, ó, e aí eu vou contar de 10 a 40 para achar, ó, veja que essa reta tá bem em cima do 40. Então, prontinho, eu tenho lá o ângulo, vou colocar aqui de 40 graus, vou colocar em branco. Eu vou colocar pra fora, tá, pessoal? Mas lembre-se que é aqui dentro que você deve colocar, ó. Tá bom? 40, 70 e 70. Treine bastante, pessoal, isso, tá bom? Pode treinar com esse mesmo, com 40, 70, 70.
Na prova vai ser diferente, leve o seu transferidor, não esqueça dele. Não vai poder ficar pedindo emprestado, você vai ter que esperar o coleguinha terminar a prova dele e entregar a prova, se caso precisar de um auxílio da régua do amiguinho, tá bom? Então já deixa a sua comprada e organizada dentro da pasta para que você possa fazer esse exercício aí, tá bom? Depois de ter desenhado então o triângulo, nós vamos ver aqui os casos de congruência, tá bom? Então nós vamos analisar aqui algumas situações, ó. Eu preciso analisar e saber qual é o tipo de congruência que está acontecendo, que eu vou falar ali para vocês se relembrarem, tá bom? Então olha só. Vamos começar analisando esse 2 com esse 3. Se eu sobrepor esse 50 com esse 50 aqui, ó, nós vamos ter 3, 3 na mesma posição, mas o 5 não estará na mesma posição, ó. Esse 5 estaria aqui em cima e ele está aqui embaixo. Então, não há uma congruência entre o triângulo 2 e 3. Mas eu posso trabalhar aqui, agora eu vou analisar o 1 com o 3, tá bom? Eu vou fazer aqui, ó, um contorno, eu vou fazer aqui virar, né, fazer essa situação de virar o meu triângulo a ponto que esse 50 esteja aqui em cima, ó. E aí eu analiso o seguinte, virando ele, tá bom? Eu consigo entender que o 5 vai permanecer no mesmo lugar, esse 5 vem pra cá, virando esse triângulo 1, tá bom? E esse 3 vem pra cá. Então, o 1, ele é congruente ao 2. Em que caso? Lado... Deixa eu apagar aqui pra gente ver, ó. Lado, ângulo e lado. Então, lado, ângulo e lado. Agora, nós vamos analisar, esse é o A, né? Nós vamos analisar o B. Então, vamos de novo no 2 e no 3 para você ver. O 2 e o 3, se você pegar esse aqui e virar a ponto que ele sobrepõe ao 70, esse 5 aqui, ó, não vai estar no mesmo lugar que este aqui. Mas se você virar este aqui, ó, vamos sobrepor ele, né? Vamos sobrepor ele aqui em quem? No 2. Se você sobrepor esse nesse, ó, esse 5, esse 40 em cima do 40, 70 em cima do 70, esse 5 vem pra cá, ó, e não aqui. Então, o 1 e o 2 não são casos de congruência. Agora, sobreponha este aqui, ó. Coloca aqui o 40 aqui em cima, ó, observa lá, tenta ver ele certinho lá, tá bom? Se você colocar esse 40 aqui e o 70 exatamente aqui em cima, esse 5 vai bater bem em cima desse 5. Então, o caso de congruência é 1 e 3. Qual é o caso que nós temos de congruência? Ângulo, lado e ângulo. Ângulo, lado e ângulo. E aí, nós vamos ter o C, né? Vamos analisar o C. O C é um caso de lados, né? Então, veja que aqui, ó, já não bateu este com este, ó. Já não bateu. E este com este também não bate. Porque os lados têm que ser iguais, mesmo você virando. Porque aqui é 3, o resto é tudo 2. Então, o caso de congruência é entre o 1 e o 3. Que tipo de caso que nós temos? Lado, lado e lado, tá bom? Então, tem que tomar cuidado, analisar, sempre colocar, sobrepor, se você não consegue enxergar, tá bom? Sobreponha os seus ângulos, ó, e veja se os lados vão bater exatamente nas posições onde eles estão, tá bom? Vamos para o próximo. Veja a sequência de retângulos desenhados na malha quadriculada abaixo. Então, nós vamos falar sobre 2 casos para relembrar aqui, tá bom? Eu tenho o caso, quando eu tenho uma figura original, e eu vou falar que essa daqui é original, tá bom? Por enquanto, ó, original. Essa é a minha original. Veja que aqui, ó, a seta que eu coloquei em azul, ela diminuiu. Então, houve, a princípio, né, uma redução. Só que eu preciso saber se houve realmente uma redução. Como é que eu vou saber isso?
se essa redução foi proporcional. Então, vamos analisar e ver se ele é proporcional, ó. Eu vou contar aqui como se fosse 1 centímetro. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Eu tenho 6 centímetros aqui de base, né? E de altura, ó, eu tenho 4 centímetros, certo? A minha figura que supostamente reduziu, ela tem 3 centímetros e 2 centímetros aqui. Então, vamos ver se houve realmente uma redução. Para que seja uma redução, precisa ter acontecido uma situação proporcional entre os lados. Quando eu trabalho com redução, eu trabalho com uma divisão, tá bom? Então, vamos ver. Eu tenho 6 aqui. 6 dividido por quanto? Que me dá 3. Opa, 2. Então, ok. 6 dividido por 2, 3. Agora, eu vou ver da minha altura. 4, se eu dividir por 2 a minha base, a minha altura também tem que ser por 2. Então, 4 dividido por 2, 2. Então, foi proporcional? Aconteceu uma situação proporcional aqui dentro dessas figuras? Sim. Se eu perguntar para você assim, em quanto que essa figura reduziu? Pela metade. Se você divide ele por 2, você está dividindo ele pela metade. Você está caindo lá a situação pela metade, tá bom? Então, ótimo. Ele reduziu pela metade. Então, é uma redução, tá? Ele foi proporcional, deixa eu voltar aqui. Ele foi proporcional, ó, pela metade, tá bom? Dividido por 2 nos dois aqui. Agora, imagine, eu vou apagar aqui. Agora, nós vamos de lá pra cá. Aqui é a minha original, ó. Original. Então, vamos fazer de novo. Eu tenho 3 centímetros aqui e 2 centímetros aqui. Eu tenho 6 centímetros aqui e 4 centímetros aqui. Quando se trata de uma ampliação, também tem que ser proporcional. A mesma situação que eu faço na base, eu tenho que fazer na minha altura. Então, para ampliação, eu uso a multiplicação. Então, vamos lá. Eu pego esse 2 e multiplico por quanto para ter dado 6 aqui? 2. 3 vezes 2, 6. E 2 vezes 2, 4. Foi proporcional? Foi. Enquanto houve essa ampliação. Em dobro, né? Eu dobrei os meus lados e a minha base. Então, foi em dobro. Agora, eu poderia perguntar para vocês qual foi a porcentagem, ó, de redução da minha figura. Qual foi a porcentagem de redução dessa figura? Então, ó, eu tenho aqui 3 em 6, ó, 3 sobre 6. Eu vou simplificar isso aqui por 3 e nós vamos ter metade. Então, lembra, ó, nós reduzimos ela pela metade. Se ela, aqui, ela era 100%, se eu reduzir ela para metade, ela fica quanto? Em 50%. Como é que eu faço isso, ó? Eu multiplico por 100 e divido por 2. Então, eu vou ter 100 dividido por 2, isso aqui, 50%. Então, houve uma redução de 50% da minha figura original para a figura reduzida. Tá bom? Vamos para a próxima aqui. Considere as figuras abaixo e responda. Quais dessas figuras é a ampliação da figura 3? Então, bora lá. Então, a minha original é a figura 3. Eu tenho 2 centímetros, 2 centímetros. Esse pedacinho aqui, ó, se eu pintar ele aqui, dá um quadradinho. Então, eu vou colocar aqui como 1, ó. E da mesma maneira, eu vou colocar como 1 aqui também. Isso aqui, ó, é um quadrado. Então, todos os lados aqui vão ter 2 e 2. Então, isso quer dizer que tem que ser proporcional. Para que seja uma ampliação, tem que ser proporcional. Então, aqui eu tenho 4, 4, 4, 4.
Se eu pegar essa partezinha e pintar aqui, me dá 1. Se eu pegar essa partezinha aqui e pintar aqui, me dá 2. Então, são 2 aqui, tudo em centímetros, tá bom? Belezinha. Vamos ver se houve realmente uma ampliação. 2 vezes quanto? Ampliação é multiplicação, lembre-se, né? 2 vezes quanto que eu fiz aqui para dar 4? Foi 2. E aqui? 2 também. E aqui? 2 também, ó. 2 vezes 2, 4, né? E aqui? 2 vezes 2, 4. 1 vezes 2, 2. E 1 vezes 2, 2. Então, analisado, certo? Os lados aqui, houve uma ampliação proporcional. Então, isso quer dizer que a terceira figura original, né? Original teve como ampliação a sua segunda figura. Ampliação. Então, o segundo aqui, ó, é a ampliação da terceira. Ok? Vamos pro próximo. Tendo em conta os retângulos da seguinte figura, responda. Então, bora lá. Qual retângulo é semelhante ao retângulo A? Então, eu preciso analisar o triângulo A entre o B e o C para saber quem é o semelhante dele, tá bom? Então, aqui eu tenho 2, ó. Aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 3. Então, 2 vezes quanto eu poderia fazer aqui para dar 3? Então, é uma ampliação, né? Houve uma ampliação, então eu estou multiplicando, ele é maior, né? Por 1,5. Se você fizer lá, vou fazer aqui no cantinho, depois eu apago, ó. 1,5 vezes o 2, você tem 3. Então, opa, bateu, ó. Aqui nós não temos, mas se tivesse, teria que ser quem? Eu vou multiplicar por 1,5, que dá 7,5. Vou fazer aqui no cantinho, ó, para você observar. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 1, 5. Com 2, 7, ó. 7,5. Então, bateu, tá bom? Por enquanto, bateu. Vamos ver se com o C vai bater. Agora, eu vou analisar o A com o C. O A com o C. Vou apagar aqui, tá bom? Vamos analisar lá. 2 vezes quanto? Opa. 2 vezes quanto? Que me deu 4 aqui. Opa, 2. 2 vezes 2, 4. Até agora bateu. Só que se eu multipliquei o 2 por 2, o 5 eu tenho que multiplicar por quanto? Por 2 também. E 5 vezes 2 é 10, não é isso? Só que aqui tá valendo 7. Então, o A não é semelhante ao C. Então, eu posso dizer que o A, ele é semelhante ao B. Como é que eu posso justificar isso? Então, nós vamos justificar aqui, ó. Se você pegar lá o 2 e dividir por 3... E aí, também, nós podemos pegar lá o outro ladinho, né? O 5 dividido por 7,5. Então, vamos fazer essa divisão. Se você dividir 2 por 6, você vai ter 0,666666666. A mesma coisa aqui, ó. Então, isso quer dizer que eles são semelhantes. Pronto, tá justificado, ó. Agora, qual retângulo não é semelhante ao triângulo A? Nós vimos que é o C, né? O A não é semelhante ao retângulo C. Vamos justificar isso aqui, ó. 2 sobre 4. Ou 4 dividido por 2, tá bom?
o que você achar melhor, mas aí na próxima figura você vai ter que fazer na mesma direção, tá bom? Se eu pegar 2 e dividir por 4, eu tenho metade. Se você pegar o 5 e dividir por 7, ele não vai dar a metade, ele dá 0,7142 aproximadamente. Então, veja que houve uma diferença, ó. Então, essa é a minha justificativa. Eles não são semelhantes porque os lados não são proporcionais. Tá bom, pessoal? Então, tá feita aí a aula de vocês. Veja, reveja, pega esses exercícios, faça novamente no caderno, pause o vídeo, tenta fazer sozinho, tá bom? Para que você, então, tenha a sua última prova do ano, tá bom? Em relação à matemática C. Um beijo e um abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.